dia, amigos. Mais um especial Semana no Congresso Nacional, né? Hoje, com algumas novidades, se aproximando ainda cada vez mais dessa eleição, né? Começam a surgir outros novos candidatos, né? Então, muitas pessoas querendo presidir aquelas casas, né? Que realmente acho que é o grau mais alto de quem está dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados Federal como no Senado Federal. Então, vou passar a palavra para a Daiane para ela dar aí umas pautas aí das eleições, tanto na Câmara como no Senado, e como é que são conduzidas e encaminhadas em cada uma daquelas casas. Bom dia, Daiane. Fala você um pouquinho sobre isso, por favor. Bom dia, presidente. Bem, vou falar um pouco sobre o procedimento da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Bem, na Câmara, o regimento interno não define uma data para a eleição da mesa diretora no terceiro ano do mandato. Diz somente que tem que acontecer até 2 de fevereiro, data em que os trabalhos legislativos têm de ser retomados após o recesso parlamentar. O presidente da Câmara afirmou na última terça-feira que a votação para a presidência da Câmara, marcada para o dia 2 de fevereiro, será presencial, mas há a possibilidade de se adotar modelo híbrido, em razão da pandemia do novo coronavírus. Nesse formato, os parlamentares que pertencem a grupos de risco poderiam votar de forma remota por meio de aplicativo. Maia também afirmou que é possível discutir a possibilidade do voto ser aberto e não secreto, como prevê o regimento da Casa. O processo de votação só começa com um quórum mínimo de 257 deputados, ou seja, a metade mais um da quantidade total de parlamentares. A apuração dos votos começa pelo cargo de presidência da Câmara. Lembrando que, além do presidente, é eleito o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, 4 secretários e 4 suplentes. Para ser eleito em primeiro turno, o deputado precisa ter a maioria absoluta dos votos, isto é, 257 deputados votando a favor dele. Caso isso não ocorra, os 2 mais votados disputam o segundo turno para a presidência da Câmara dos Deputados. Se porventura ocorra um empate, assume o candidato com mais idade. O mandato de quem assume a presidência da Câmara é de 2 anos, sem possibilidade de reeleição no mesmo mandato. Bem, e o que faz o presidente da Câmara? O presidente da Câmara é o representante quando a Câmara se pronuncia e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem. É integrante da mesa diretora da Câmara dos Deputados, responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. Ele define a pauta de proposições que serão deliberadas em plenário. O cargo é privativo de brasileiro nato. Isso porque, na ausência do presidente da República, o presidente da Câmara é o segundo na linha de substituição, logo depois do vice-presidente da República. O presidente da Câmara também comanda as reuniões do Colégio de Líderes, formado pelas lideranças de vários partidos. É quem define a lista dos projetos que serão votados em plenário, chamada Ordem do Dia. Ele faz parte do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República, órgão que decide sobre a necessidade de decretar intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Além disso, ele é responsável por encaminhar as conclusões das comissões parlamentares de inquérito aos órgãos competentes e decide também a viabilidade de pedidos de abertura de processo de impeachment. Já no Senado, a eleição para a mesa do Senado acontece no dia 1º e será presencial. O procedimento obedecerá ao que dita o regimento interno da Casa, que prevê expressamente a votação por meio de cédulas em papel inseridas em envelope. Para iniciar a votação, é preciso haver um mínimo de 41 senadores presentes.
diferente da Câmara. Aqui decide-se no dia apenas o presidente da casa. Os demais cargos, eles decidem no dia posterior. Os demais cargos, exatamente, os demais cargos são votados posteriormente. O candidato a presidente do Senado pode ser de qualquer partido. Na abertura da sessão, o atual presidente do Senado pergunta se há candidatos ao posto. Havendo somente um, a votação é aberta, feita pelo painel eletrônico, em que os presentes votam sim, não ou abstenção. Havendo mais de um, a votação é secreta. Para ganhar em primeiro turno, o candidato precisa de ao menos 41 votos. Se ninguém chegar a esse número, os nomes vão para o segundo turno. Neste caso, se houver empate novamente, segue-se para o terceiro turno e assim por diante até que alguém obtenha o número exigido. Depois de eleito, o presidente do Senado toma posse e passa a convocar e presidir as sessões. E o que faz o presidente do Senado? A principal função do presidente, que é também presidente do Congresso Nacional, é definir a pauta de votações do plenário. Ele também pode substituir o presidente da República em determinadas ocasiões. Na linha de sucessão, ele está abaixo do presidente da Câmara. E integra também o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Também é uma atribuição do presidente a convocação das sessões plenárias do Senado e das sessões conjuntas do Congresso Nacional. Cabe ao presidente definir a ordem do dia das sessões deliberativas, ou seja, estabelecer as matérias que constarão na pauta. Em caso de empate nas votações, é do presidente o voto de desempate. Apesar de o presidente da mesa ter o poder de decidir sobre o que vai ser votado no Congresso e no Senado, tradicionalmente ele toma essa decisão ouvindo os líderes partidários e os outros membros da mesa. Esse tem sido o rito adotado para ampliar o diálogo e facilitar a tramitação das matérias. O presidente pode ser substituído pelo primeiro vice-presidente da mesa ou, na falta deste, pelo segundo vice-presidente. Presidente Sérgio, comente um pouco sobre esse rito, tanto na Câmara como no Senado. Qual a sua expectativa? Bom, primeiro que nós estamos vendo aí o poder que é dado a essas pessoas que assumem essas presidências, dessas duas casas, né? No Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Né? Na Câmara, ainda mais, porque ele é o substituto direto após o vice-presidente da República a sentar na cadeira do presidente na falta deste. Então, você percebe que isso realmente tem um poder muito grande. Né? Interessante que aqui isso foi tirado realmente dentro daquelas casas, o rito deles, né? E apesar de existir um regimento interno, o atual presidente, o Rodrigo Maia, está dizendo o seguinte, né? É possível discutir a possibilidade do voto aberto e não secreto, como prevê o regime da casa, ou seja, não está respeitando o regimento interno. Isso é uma outra discussão que a gente sempre comenta, né? A questão do regimento interno dessas casas, ele é complicado, porque ele existe, mas ele não é obedecido na íntegra, é feito mais à base do acordo, né? Então, isso é muito ruim, porque o que acontece na prática? Hoje, por exemplo, aprovações de projetos de lei que está encaminhado lá, muitas vezes ele trava a pauta por conta do regime interno e é feito de forma estratégica para poder pressionar alguma votação que tenha, evidentemente, sempre um cunho forte político e que se dê sequência a essas votações, né? Então, isso é muito ruim. Então, isso é uma coisa que a gente sempre está de fora das casas e debate, né? E o tal do regimento interno? Como devemos dar conhecimento, por exemplo, à população, né? Quem que votou dos deputados que estão naquelas casas e dos senadores, né? Foi quem? O povo, né? Então, vamos falar abertamente, divulgue, né, o regimento interno e vamos cobrar o regimento interno dessas pessoas. Tem que divulgar na imprensa. Primeira página, em páginas do país, na televisão, tem que divulgar, né? A única maneira da gente tomar ciência de como é o regimento interno e cobrar isso deles é dessa forma, né? Quer dizer, porque eles têm que respeitar uma coisa que existe, mas na prática não é aplicável, né? Então, esse é um lado ruim da história.
Bom, com relação aos candidatos, né, nós puxamos aí nas mídias aí, mais ou menos uma relação de quem serão os candidatos em cada uma das casas. Eu fiquei até surpreso, achei que estava, vamos dizer assim, meio dividido, né, no caso da Câmara, entre o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e o Arthur Lira, lá do PL, né, do PL, Arthur Lira, do PP, desculpa, do PP de Alagoas, né? Achei que esses eram os dois candidatos que estão mais na mídia, mais à frente. Por quê? Porque o presidente da República já se manifestou estar em apoio ao Arthur Lira, lá naquela casa, né? E o Baleia Rossi está recebendo adesões, né? A gente já comentou no programa passado, de diversas bandeiras, né? Até é engraçado, né? Você está tendo a mesma adesão partidos como o DEM, né? O PT, uma coisa muito esquisita, né? São pensamentos bem diferentes, mas enfim, a gente percebe essa adesão contra o candidato que quem está apoiando é o governo, né? Mas não para por aí, né? Então, vou botar a relação aqui, para os senhores aqui não sabem, né? Pelo menos se colocou lá, né? E é importante ressaltar que não existe uma data para se fazer, colocar o seu nome como candidato a pleitear a presidência daquela casa. Isso pode ser feito no dia, né? É feita essa pergunta, isso faz parte do regimento interno, e a pessoa fala, eu quero ser candidato, né? Mas, de qualquer maneira, algumas pessoas já se manifestaram, né? E nem todas que eu vou citar aqui, aí não se manifestou de forma aberta, mas consta aqui numa relação que nós pegamos como candidato. Então, vamos lá. Ontem, o Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, se declarou candidato à presidência, está pleiteando também esse cargo, né? A gente já conhecia o Arthur Lira, conhecíamos o Baleia Rossi, do MDB, que é de São Paulo, e líder do partido, né? E também temos do MDB o Fábio Ramalho, MDB de Minas Gerais, pelo que consta nessa relação. Temos aqui do PP, deixa eu ver se tem mais algum candidato do PP também temos, me parece, eu achei estranho, o Aguinaldo Ribeiro, PP da Paraíba, consta nessa relação, não sei se será candidato ou não, mas enfim, o que eu estou trazendo para os senhores são 10 candidatos que constam na relação que está nas mídias aí, né? Então, o Capitão Augusto, do PL de São Paulo, Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, Fernando Coelho Filho, do DEM de Pernambuco, né? Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, Marcos Moreira, do Republicanos de São Paulo. Enfim, você percebe, inclusive, por essa relação, que tem, em alguns casos, mais de um candidato de cada partido. Então, esse é o aspecto também que nos chama a atenção, né? MDB tem 2, teoricamente, se for verdade isso, Baleia Rossi, MDB São Paulo, e Fábio Ramalho, MDB Minas Gerais. E do DEM, né? O Elmar Nascimento, DEM Bahia, e o Fernando Coelho Filho, DEM Pernambuco, né? Então, no caso do critério eleitoral da Câmara dos Deputados, eu acho que o voto aberto, na verdade, ele é mais democrático, e todo mundo fica sabendo em quem se votou, né? O negócio de voto fechado, ele não é tão democrático. Então, a gente sempre é favorável a isso. É porque tem que ter transparência aquelas duas casas. Então, apesar de não estar previsto do regimento da casa, do regimento interno da Câmara dos Deputados, é louvável que o Rodrigo Maia, de fato, coloque esse voto de forma aberta, né? E um detalhezinho aqui que eu não sei como isso vai funcionar, porque o voto ele é presencial. Então, mas ele está dizendo, por conta da pandemia, adotar um modelo híbrido, né? Usando um sistema, tá? Sistema eletrônico. Então, não sei, evidentemente deve ter um critério lá, porque tem toda a parte de aparelhagem eletrônica lá, interna, de votações que são feitas hoje já dessa forma. Então, não vejo motivo de não fazê-lo, né? Também de forma eletrônica, né? Não sei se eles vão limitar isso a pessoas mais vulneráveis, né? Problemas de saúde ou por idade, enfim, não sei qual vai ser o critério, se é que vai ser um critério, ou se fica a cargo do deputado tomar, enfim, a sua iniciativa de ficar em casa e votar de forma virtual. Não sei se será esse o critério. Mas, enfim, o interessante aqui é que a votação na Câmara é dia 2 de fevereiro. Parece que não é nada, mas tem um aspecto assim, político e estratégico enorme, né? Porque a votação do Senado é dia 1º, é um dia anterior. Então, a gente já vai saber quem vai estar no comando da casa lá no Senado. Que partido vai estar comandando. Então, isso
parece que não é nada, mas tem tudo a ver, né? Dependendo de quem estiver lá, talvez você caminhe por um caminho ou outro do lado de cá, né? Não sei. Isso é o que eu já comentei em outras ocasiões, é o tal do xadrez político, né? Você não sabe que peça que as pessoas vão movimentar, né? Nesse xadrez político, mas na verdade, é bem por aí, né? E detalhe importante, né? Que lá é da forma bem clara, né? Quer dizer, elege-se como presidente da Câmara por maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É a metade dos número de deputados, né? Mais um. Então, essa famosa maioria absoluta, né? Então, a gente tem que ter este critério efetivo de a metade mais um, que é 257 deputados, porque naquela casa temos 515 parlamentares. Então, é assim que a coisa funciona, né? Também o papel do presidente da Câmara, né? Você vê que ele tem a presença marcante em tudo, né? Tudo que ocorre na casa, colégio de líderes, enfim, tudo é comandado pelo presidente. Então, o presidente, apesar de ter outros cargos, né? Que também já se faz presente nessa eleição, né? Que não é só o presidente da casa, mas, enfim, tem mais alguns outros 3 cargos que também estarão nessa eleição. Eu não sei se esses 10 que se apresentaram vão concorrer aos outros cargos também. Então, a gente não sabe também, porque isso tudo é feito lá na hora. Então, como a gente não tem essa posição ainda, não dá para saber exatamente como isso vai caminhar, né? Mas é importante ressaltar a importância, né, desses 2 cargos, a presidência dessa casa, né, que participa do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República. Eles são lá que se decide a coisas de extrema importância para a nação, né? Intervenção federal, Estado de defesa, Estado de sítio, enfim, uma série de situações em que esses presidentes participam dessas decisões em momentos decisivos, momentos muito importantes, né? Inclusive o impeachment, né? Ele tem esse condão de fazer abertura de pedidos de impeachment nessa casa. Então, isso é na Câmara. No Senado, a regra não é muito diferente, tá certo? É evidente que é uma casa mais enxuta, né? Ele responde mais diretamente ao governo, são 81 senadores, né? Ao todo, então também precisa de 41 votos, ou seja, a maioria absoluta também é regida por essa casa. No caso da eleição do dia 1º, elege apenas o presidente da casa, né, do Senado, e posteriormente se faz a votação também dos componentes da mesa, né? Que é o primeiro secretário, enfim, exatamente dentro do mesmo rito que ocorre lá na Câmara, mas é feito no dia posterior, não no mesmo dia, né? E lá também, para minha surpresa, né, a gente imaginava que tinha só Eduardo Braga, né, a Simone Tebet, né, Tebet, aliás, do MDB do Mato Grosso do Sul, que também se candidatou, mas não, parece que tem mais candidatos, pelo menos pela relação que nós pegamos. São 10 candidatos, né? E aqui interessante, quem tem a maioria de senadores na casa é o partido do MDB, são 15 senadores. E aqui consta como candidatos, vou dizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos. Olha que interessante. 6 pessoas que querem, não sei se é só para a presidência, mas provavelmente será, né? Querem se candidatar à presidência. Então, vou até falar quem são esses candidatos, né? Importante ressaltar. Tem 6 do MDB, 3 do PSD e 1 do PSL. Vamos lá. Então, por uma ordem aqui que eu anotei aqui, então, o Antônio Anastasia, que é do PSD em Minas Gerais, é um dos candidatos, Eduardo Braga, MDB da Amazônia, Eduardo Gomes, MDB do Tocantins, Fernando Bezerra, MDB de Pernambuco, Major Olímpio, PSL de São Paulo, se bem que estão dizendo que é um candidato isolado, né? Não sei, mas enfim. Márcio Bittar, MDB do Acre, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, né? Otto Alencar, do PSD da Bahia, Renan Calheiros, está aqui na relação, como, né, ressurgindo das cinzas, né? Renan Calheiros, que está naquela casa e também quer se candidatar, ele quer voltar a comandar a casa, já passou por aquela cadeira e quer voltar a ter esse comando, né? Pelo MDB de Alagoas. E acima de Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Então, esses são os virtuais candidatos, né? Alguns já com alguns apoios declarados, outros nem tanto, né? No caso da Simone Tebet,
uma frente de Senado independente e tudo mais, vamos dizer assim, liderado pelo Podemos aí, né? E que já está dizendo que apoiando a Simone Tebet nesse particular, né? Únicos senadores aqui que se manifestaram de alguma maneira. Porque tantos os outros, né, estão apoiando, se não me engano, Eduardo Braga, né? Estão apoiando, né, todos os outros partidos, né? Inclusive o presidente da República. Interessante, então um xadrez meio estranho lá, né? O governo meio que se declarou simpático ao Eduardo Braga e que está sendo apoiado pelo PT, pelo DEM, enfim, uma coisa do outro mundo, né? Mas, enfim, na verdade, a gente não consegue entender realmente como é que funciona esse xadrez político e não existe uma lógica, né? Não precisa tentar criar uma lógica, né? Aplicar um produto de inteligência artificial para tentar entender essas cabeças ao longo do tempo e aí criar uma lógica diferenciada, né? Bem diferente. Mas aqui, enfim, aqui a votação ela é um pouco diferente, né? Porque se não se atingir esse número, se tiver mais que um candidato e não se atingiu esse número, será feito o segundo turno, se não houver essa maioria, será feito o terceiro turno, e assim sucessivamente, até que se atinja esse número, né? Isso leva a outras formas de votação, né? Evidentemente, você vai dentro de uma política estratégica, né? Vamos colocar assim, porque se todos estarão lá para votar, né? Vão pensar dessa forma. Se esse número está mexendo, talvez você vá caminhar para um lado pelo outro, né? Vai depender muito da estratégia política ou dos partidos, enfim, né? Talvez das lideranças. Eu não sei como isso vai funcionar bem naquela casa também. Ok? Então, eu acho que isso é o que a gente tem a comentar hoje, né? Nessa semana ainda em recesso nas casas, né? Tanto no Senado como na Câmara, a respeito do que está acontecendo, né? Sendo as votações. Nós vamos ver se a gente consegue, para a próxima semana, vamos fazer um esforço grande, trazer alguns candidatos, já para poder trazer a sua bandeira aqui, né? O que eles pretendem, como é que eles vão fazer, se assumirem a presidência das casas, se for permitido isso pelo regimento interno, e se eles quiserem se apresentar, a gente vai abrir a fala para eles aqui no nosso programa, que acho que vai ser bem interessante, para que eles possam estar divulgando aqui as suas plataformas, o que eles pretendem, o que eles imaginam estar praticando, assumindo a presidência das casas. Ok? Então, meus amigos, uma boa semana, bom fim de semana a vocês, e até semana que vem, talvez, com essa novidade, ou com outras, né? Porque isso é uma dinâmica enorme, sempre surgem novas situações. Então, um forte abraço a todos vocês.